Amados, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo 119. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Eu convido a igreja a se colocar em pé, você que pode. Depois você pode ficar sentado mais um tempo. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Deus, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, que é infalível, que é santa, que é inerrante, inspirada pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Deus maravilhoso, o Senhor está aqui. Por isso nós te rogamos a tua misericórdia, para que o nosso coração esteja atento, para que a nossa mente esteja aberta para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para nós. Seja a exortação que precisamos, seja o consolo que a nossa vida está precisando. O Senhor conhece o que a nossa alma precisa. Por isso te rogamos a tua graça, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Domingo passado eu trouxe uma palavra exatamente nesse texto, né? E falei exatamente a respeito dos 2 primeiros versículos, quando fala: bem-aventurados os repreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Nós falamos aqui a respeito da felicidade, né? Quem esteve aqui pôde perceber isso. Esses cultos, praticamente todos eles estão gravados. Se você quiser ver isso, depois lá no YouTube da igreja, lá você dá uma olhada lá, você vai ver isso. Ou no Instagram, os nossos queridos da mídia têm feito um trabalho precioso nesse sentido, né? Às vezes o sermão do pastor Osias é muito longo, né? Aí eles fazem aqueles cortes bem legal, bem joia, né? E então dá uma olhada lá que vale a pena você recordar aquilo que temos ouvido aqui aos domingos, tá bom? Mas hoje eu quero me dedicar aqui nos versículos 9 ao versículo de número 16. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E assim até o verso 16, o salmo vai nesta linha de pensamento do salmista. Lembrando aos irmãos de que quando você lê um texto bíblico, especialmente o livro de Salmos, que tem vários autores, normalmente a gente às vezes sabe quem é o autor porque é colocado aqui: Salmo de Davi, Salmo de Asaf, Salmo dos filhos de Coré ou de Corá, né?
Esse aqui a gente não sabe, só lembrando a você de que há possibilidades, né, de que seja dois autores, um dos dois, né? Davi, o grande homem de Deus, Davi, o rei Davi, ou Esdras, né? Um dos profetas que foi contemporâneo de Neemias, né? Neemias, Deus o chamou para que ele construísse ou reconstruísse os muros de Jerusalém, e Esdras, Deus o chamou para que ele reconstruísse o templo, né? É interessante quando você ler o livro de Esdras e Neemias, vale a pena você ter essa visão. Neemias, Deus, e tanto um como o outro estavam como escravos, né? Estavam exilados, né? Tá bom? Mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia e soberania, deu esse privilégio, essa responsabilidade de um reconstruir os muros de Jerusalém e o outro o templo, tá bom? Muito bem, queridos. Lembrando dessas coisas, eu quero aqui pensar um pouco com os irmãos a respeito desse versículo de número 9 até o 16, os estímulos à vida cristã. O que é um estímulo? Quando você está meio fisicamente fraco, qual é o estímulo que muitas vezes um médico dá para você, ou um professor de educação física dá para você? Se você está flácido, né? O professor de educação física vai dizer, olha, você precisa fazer isso, né? Ou musculação, ou pilates, enfim. Para que você tenha estímulo para caminhar, para ter até motivação para a vida, né? Não é isso? O médico vai dar alguns estímulos para você, dependendo de algum tipo de problema de enfermidade, se for emocional, enfim, alguma coisa nesse sentido. Vai dar algum remédio para você tomar. Fala, toma esse remedinho aqui 3 vezes ao dia, igual a oração de Daniel, né? 3 vezes ao dia, né, ô Fábio? Toma esse remédio que vai te ajudar, né? A você ter um pouco mais de ânimo, de motivação, etc, etc. Quanto à palavra de Deus, a pergunta é, a palavra de Deus, ela dá estímulo para nós, para a vida cristã? Desse texto que nós lemos aqui, eu tenho certeza que o que ficou no seu coração aqui, na sua mente, é o versículo que pergunta, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E o próprio salmista responde, observando segundo a sua palavra. Mas o texto não é só isso. Queria que você pensasse assim quando você ler esse texto. De que maneira o Osias, põe seu nome. De que maneira você poderá guardar puro o seu caminho? Não fique só lá no que Esdras ou Davi escreveu, que não está errado, está correto. Mas você, que é pai, que é marido, você que é esposa, que é mãe, você que é filho, você que é adolescente, que é filha, põe seu nome. Não fica só na história do povo de Israel. A palavra de Deus sempre tem uma aplicação para a nossa vida. Então, amados, estímulos à vida cristã. A primeira lição que eu quero compartilhar aqui, que o texto vai trazer para nós, estímulo à igreja a avaliar a vida na perspectiva da palavra de Deus. Isto é, o que é que nos restringe, nos inibe a pecar, queridos? O que é que nos limita em relação ao pecado? O próprio texto vai dizer para nós o seguinte: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Aí o próprio salmista sugere a resposta, né? Vivendo de acordo com a tua palavra. Agora, quando nós pensamos vivendo segundo a tua palavra, lembra aqui que o texto não está falando aqui vivendo segundo o que o apóstolo Paulo diz, ou o que Pedro diz, ou o que um dos profetas disseram, ou diz nas Escrituras.
mas diz a tua palavra. A palavra de Deus, inerrante, infalível, é de Gênesis a Apocalipse. Por isso que eu e você, nós não podemos ficar só resumido a nossa vida cristã, ou a nossa leitura bíblica, a nossa devocional, a nossa meditação, naqueles textos preferidos para você. Porque a Bíblia é muito mais do que isso, meu irmão. Ele é muito mais do que isso. Qual versículo bonito que você gosta do livro de Levítico? Ih, pastor, eu nem sei onde fica esse livro de Levítico. De verdade? Eu nem sei, nunca li. Está perdendo. Porque o livro de Levítico fala todo tipo de sacrifício ordenado por Deus, apontando sempre para o maior sacrifício de todos os tempos, Cordeiro Jesus Cristo. Você perde no esse livro. Ah, mas lá fala de tanta coisa, tanta coisa, que eu não... Alimenta a nossa alma, queridos. Então a palavra de Deus, o conteúdo da pergunta não significa necessariamente que o salmista era um jovem. Vamos saber disso, viu? Porque aí você vai pensar assim, foi Timóteo que escreveu aqui esse texto, né? Porque Timóteo, dentro do contexto que a gente conhece de Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, era relativamente um jovem, né? Você que tem 40 anos aqui, você se julga velho? Meu filho, se você se julga velho, primeiro que eu estou perdido, né? E outros irmãos mais velhos que eu aqui, está na hora de ir para o céu, né? Então, 35, 40 anos, você está muito jovem, meu querido. Mas muito jovem. Pode ter certeza disso. E, graças a Deus, tem irmãos que têm 70, 80 anos. Tem um espírito jovem tão abençoado. Não é isso? Então, aqui, necessariamente, o salmista que escreveu esse texto não seria jovem. Mas ele está escrevendo para o jovem. Ele está dizendo para você que é jovem. E a gente que está à frente aqui, né, juntamente com o presbítero Godoy, a gente pode perceber o rosto dos irmãos, né? Uns são bem jovens, outros já estão na meia-idade e outros estão caminhando para o céu rapidamente, né? Queridos, esse texto é para nós, é para a minha vida. De que maneira nós podemos guardar puro o seu caminho? O salmo que o presbítero Godoy leu aqui, o Salmo 15, não foi à toa, queridos, que nós colocamos na liturgia. De que maneira nós vamos entrar no reino de Deus ou para o céu, diz o texto lá. Percebeu? É um versículo, é um texto muito pequeno. Mas ele vai dando o quê? Os passos que eu e você, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como jovens de Deus, como adolescentes que pertencem a Deus, como que eu devo viver aqui nesse mundo. Agora, o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, chamado Sermão do Monte, lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, do Evangelho de Mateus, Jesus dá tudo isso para nós e muito mais. Ele fala que nós devemos amar os nossos inimigos, que é uma das coisas mais difíceis que tem na vida cristã. Ele fala que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, né? E olha como tem perseguidor contra a igreja de Cristo hoje. Não só hoje, o tempo todo, né? Mas Jesus Cristo vai muito além. Porque se nós amarmos a quem nos ama, o próprio Jesus Cristo faz esse questionamento. Que valor tem nisso? Mas se nós amarmos aquele que é meu inimigo, ou aquele que considera que é meu inimigo, é muito diferente. Mas é esse caminhar na vida cristã, é esse estímulo na vida cristã que a palavra de Deus dá para nós. A resposta que o salmista dá é de acordo com o papel, a função que a palavra de Deus exerce ao restringir alguém para pecar, queridos. A palavra pura aqui, a ideia que ela traz para nós é de santidade. Santidade no falar, Paulo vai dizer isso na carta aos Efésios, que nós não devemos usar ou falar palavras
torpes, palavrões, né? Pejorativos, etc., e muitas outras coisas mais. O nosso pensar deve ser um pensar segundo o que a palavra de Deus nos diz, nos ensina. Por que pensar? Para pensar um pouquinho nisso, queridos. A redundância aqui, né? Satanás, quando ele vem atacar a minha vida e a tua vida, a vida da igreja, por onde que ele começa? Pela nossa mente, queridos. Ele não conhece a minha mente e nem a tua mente. Quem conhece a nossa mente é só Deus. Foi lido aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Que ele conhece todas as estrelas. E ainda mais, diz o texto, que ele conhece todas pelo nome, nenhuma vem a faltar. Agora, Satanás sabe disso, conhece isso e treme, porque ele sabe quem é Deus, ele sabe quem é Jesus Cristo, e ele sabe o que é a igreja, mas ele vai tentar o máximo que ele puder, e ele começa por onde? Pela nossa mente. Já percebeu quando você vai ler a palavra de Deus, lá na sua casa, você está sozinho, meditando, você se separa um tempo na sua vida? Você quer ter a mente voltada para a palavra de Deus. O que acontece muitas vezes? Vê um monte de pensamento, às vezes não é nem pensamento pecaminoso. Aí você fica pensando naquele boleto que você tem que pagar e o dinheiro vai sair da onde? Não é hora de pensar nisso, mas vem na cabeça. E outras coisas mais. Coisas assim simples da vida, muitas vezes, que nos atrapalham na concentração para nos alimentar da palavra de Deus. Então, quando diz aqui, como pode, vamos dar o nome do jovem aqui, o crente guardar puro o seu caminho? O puro aqui é santo, queridos. É uma vida de santidade, que não é fácil, é um desafio. É um desafio para a minha vida, é um desafio para a tua vida, mas não é impossível, queridos, porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que nos habilita a esse estímulo na vida cristã. Seu compromisso se identifica e é sincero com a palavra de Deus em seu coração, a fim de poder guardar os caminhos da justiça. Isso é, o salmista está dizendo isso aqui. O problema mais crítico, queridos, da vida de todo jovem e de todo crente é saber como se manter puro. A resposta se encontra na obediência prática às palavras da palavra de Deus, da Bíblia. Não há outra forma, queridos. Não há livros de autoajuda. Por melhor que esse livro de autoajuda seja, ele não vai literalmente ajudar você a viver uma vida de santidade. São pensamentos positivos que não levam a lugar nenhum. Mas esta palavra, como diz o autor da carta aos Hebreus, ela é viva e eficaz, que ela produz fruto na nossa vida. Frutos para a vida eterna. Então, quando você se debruçar na palavra de Deus, queridos, pensa nisso tudo. Quanto à questão da santidade, queridos, ao desejo, no caso aqui do salmista, ao desejo de todo o coração de buscar a Deus. Você já parou para pensar como que a Bíblia fala de coração, do coração? Tanto do Antigo como no Novo Testamento. Por que coração? Coração sabe falar? Você já chegou a falar com seu coração aqui? Ô coração, fala aí, vamos ler. Por que coração? Porque para o judeu, coração, ele é o centro de todas as coisas. Coração aqui abrange corpo e alma, todo o ser. Nunca esqueça isso. Então, várias vezes, biblicamente, nós lemos isso. Que o nosso coração deve estar focado
a nossa mente focada cada vez mais na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O salmista pede a Deus poder para que não o deixes fugir aos teus mandamentos. Deus nos santifica, Deus não nos santifica sem nossa cooperação, sem procurarmos viver segundo os seus ensinos. Somos responsáveis, queridos. Ah, mas Deus, eu sou salvo, já tenho perdão dos meus pecados, passado, presente e futuro. Maravilha, porque é bíblico isso mesmo. Mas aí você vai viver uma vida irresponsável, na vida de santidade, queridos. Isso não tem idade não, viu? Por isso que aqui necessariamente o salmista não era jovem. Ele está abrangendo tudo, todas as pessoas. Porque o texto, depois se você ler o Salmo 119, você vai ver que ele fala muitas outras coisas. Agora, o cerne do Salmo 119 é guardar a palavra de Deus no coração, para não pecar contra Deus. Não é para não pecar contra você. Porque se eu peco contra você, eu estou pecando contra Deus. As duas coisas, elas caminham juntas, pode ter certeza disso. Por isso que o reflexo da minha comunhão com Deus é o reflexo do relacionamento que eu tenho com você, meu irmão. Pode ter certeza disso. Vou te dar mais uma tarefa nessa semana. Já te dei duas, se você não lembra. Você vai achar que eu só estou aqui preenchendo linguiça, não é não. Já falei para você ler o livro de Esdras e Neemias. A outra tarefa aqui, você vai ler na palavra de Deus o quanto a Bíblia fala o guardar a palavra de Deus no coração. Pega uma caneta, pega um papel, uma folha. Você sabe escrever ainda, né? Não é só no celular, né? Anota lá quantas vezes naquele texto que você está lendo, naquele livro, fala de guardar, de preservar o coração, a palavra de Deus. Você vai ficar surpreso. Quanta coisa. Queridos, alguém observou bem que a Bíblia é o melhor livro do mundo. O melhor lugar para conservá-la é no coração. O melhor motivo, estímulo, para mantê-la no coração é que ela nos guarda de pecar contra Deus. Esse é o propósito, queridos. Quando nós estamos aqui presencialmente, né, aqueles irmãos que já se habituaram a assistir os cultos, né, seja desta igreja, por N razões, que não vou entrar aqui no mérito da questão, né, mas outras pessoas que assistem os cultos, precisa colocar isso no coração, queridos. Porque a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus, primeiro, é pela palavra de Deus, não tem outra forma. É pela palavra de Deus que Deus vai falar a minha vida, que vai alimentar a minha alma. Seja jovem, seja adolescente, seja uma pessoa madura, seja mais sábio, seja menos sábio. É pela palavra de Deus, não há outra forma. Então, quando se fala aqui que Deus não vai agir na nossa vida dessa forma, é porque se eu levar a minha vida cristã de maneira relapsa, ou uma palavra um pouquinho mais forte, relaxada, como é que Deus vai agir na minha vida? Ele vai agir sim, mas vai disciplinar a minha vida. Osias, acorda. Olha o que você pregou domingo passado. Olha o que você estudou quarta-feira com os irmãos da igreja. É a minha responsabilidade, é a tua responsabilidade. De quando você lê as Escrituras, quando você ouve a palavra de Deus como agora, sair daqui, descendo essa escada e ir para casa, é nessa semana, estar ruminando. A palavra meditar, a ideia é exatamente essa. É o que o gado faz lá no pasto. Come o dia inteiro, não sei quantos quilos de grama. Ou de ração. Os que ficam confinados, coitados, né? Engordando, para depois a gente comer churrasco, né? Fica ruminando, vai e volta, vai e volta. Ruminar é isso. Meditar, literalmente a palavra significa isso. Quantas vezes eu e você temos meditado naquilo que lemos,
naquilo que estudamos. Você já percebeu que às vezes nós ficamos cansados até um pouco da vida cristã? A gente vem na escola dominical todo domingo. Alguns irmãos têm o privilégio de vir toda quarta-feira, toda manhã do domingo, todo domingo à noite. E aí você fala assim: puxa vida, vem na igreja assiduamente o tempo todo e as coisas parecem que não mudam. Parece que continua do mesmo jeito. Os problemas não são resolvidos. Se é assim que você pensa, você está totalmente fora do que as Escrituras nos ensinam. Porque quando você está aqui presente como igreja, como parte do corpo de Cristo, ouvindo a palavra de Deus, quando você vem estudá-la pela manhã, ou nas quartas-feiras, ou nos outros dias que normalmente tem algumas programações para isso, Deus sempre está falando a nossa vida. Deus sempre está estimulando ao meu coração, a minha vida. Continua firme. É exatamente isso mesmo. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz uma palavra interessante. De vez em quando eu falo isso aqui para os irmãos, dentro do que eu às vezes estou compartilhando, de que nós oramos para que Deus resolva situações na nossa vida que não está errado. Mas ele fala uma palavra bem interessante, que a gente ora, 1 ano, 2 anos, muito tempo, e Deus não responde. Qual é a palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes em relação a isso? Meu irmão, quando Deus está em silêncio, Deus está trabalhando por você. Para depois, quando Ele responder, Ele vai trabalhar em você. Para depois você servir a Deus com maturidade. Então essa questão de você ler a Bíblia, de você estudá-la, de você orar, de você fazer isso, você tem que continuar o tempo todo. O tempo de Deus não é o meu tempo e muito menos o seu. O tempo de Deus é outro, bem diferente. Quanto tempo Deus demorou para que a sua nação, escolhida através de Abraão, lá por Abraão, que ela crescesse de tal maneira. Lembra quanto tempo? Vou dar uma dica aqui. 400 anos. Deus poderia assim, fazer isso? Poderia. Poderia, com certeza, se Ele quisesse. Mas Deus não tem pressa em fazer a sua vontade. Quanto tempo Deus trabalhou em Moisés, foi falado isso hoje de manhã, quanto tempo Deus trabalhou em Moisés para que ele pudesse ser o homem que ele foi? Sabe quanto tempo? 120 anos. 40 anos no Egito, como príncipe. Depois 40 anos comendo pó. Lá como ele conheceu Jetro, seu sogro, cuidando de ovelhas. E depois, mais complicado ainda, sendo líder de um grupo de pessoas, de mais de 2 milhões de pessoas. Deus trabalhando na vida dele o tempo todo. Chegou ao ponto que ele começou a compreender quem de fato era Deus e quem era ele. Ele amou tanto aquele povo, queridos, apesar de que ele fez uma oração que eu não tenho condições de fazer e eu creio que você também não tem. Senhor, se o Senhor não perdoar o pecado desse povo, risca o meu nome do livro da vida. Sabe o que é isso? Se chama amor. Pagar um preço muito alto. Claro que Deus não fez isso. Ô, seu Moisés, eu vou fazer tudo isso, vou fazer sempre isso, todo aquele que pecar contra mim? Longe de mim, Moisés. Longe de mim. Então, queridos,
Nós precisamos observar a palavra de Deus, observando a palavra de Deus, como diz o texto, devemos amá-la, devemos praticá-la e guardar no coração. É por isso que a gente ensina aos nossos filhos, você que é papai e mamãe, daí tem as crianças pequenas, você ensina aí as crianças memorizar os versículos. Por quê? Não vai ficar no coração, vai ficar na mente. Por isso que o texto de Salomão vai dizer lá no capítulo 22 de Provérbios, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for mais velho, não se desviará dele. Isso é bíblico. Então faz isso. Por que a gente, como pastor, eu falei para o grupo de louvor, falto a dizer isso. As crianças estão cantando aqui. Que a criança faz parte do reino de Deus, queridos. Ela faz parte do culto. É por isso que não tem cultinho. Tem que ter cultinho. Culto é aqui, ela precisa aprender. Chora, o pai se vira, vai dar um jeito de fazer ela parar de chorar. Algum problema ela está tendo. Talvez você beliscou ela sem querer e ela está chorando, né? Apaga isso aí, faz favor. Senão o pessoal já vai fazer o corte aí fora e vai dar uma paulada no pastor Uzias, né? Queridos, para a criança se sentir bem no nosso meio, queridos. Ah, mas ela não está entendendo nada. Você é que pensa. Você é que pensa, meu irmão. Você que não é pai, você não sabe o que é isso. E você que não é mãe, você não sabe o que é isso. De você ensinar a criança, cantar com ela, mesmo do colo, mesmo ela não entendendo nada. Daqui a pouquinho, com 2 aninhos, ela está cantando junto com você. Isso vai ficando no coração, queridos. Então, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ô, meu querido, você que é pai, que é mãe, que os seus filhos aí estão sob sua responsabilidade. No nome de Jesus, apresenta o tempo todo Jesus Cristo para o seu filho. Não só fale, ore com eles. Ore por eles e apresenta Jesus na linguagem deles, da maneira mais simples possível, queridos. Há uma imagem muito bonita no Novo Testamento. Quando os discípulos, os pais vão estar levando as crianças para Jesus abençoá-los, o que os discípulos fazem? Tentam impedir. Que na cabeça dele Jesus Cristo estava ocupado. A palavra de Jesus serve para nós mesmo jeito hoje. Mesmo jeito. Não os impeçais deles irem a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E é bonita a imagem. Jesus pegar uma criança no colo, queridos, e abençoar. Meu irmão, se Jesus fez isso, dando esse valor profundo a uma criança, quem somos nós para não fazermos isso? Quem somos nós? Então toma cuidado, você que é papai, que é mamãe, que às vezes impede do seu filho, da sua filha, não ouvir da palavra de Deus. E você não faz isso na sua casa. Não adianta você falar, não, pastor, o senhor que é responsável, o senhor que prega todo domingo, o senhor que sabe falar, e dizer, não, meu filho, minha filha. Você vai responder isso para Deus, porque você é o pai, você é a mãe, não é o pastor, é você. É você que convive com ele o tempo todo. Essa é a sua responsabilidade. Presta atenção. Se você ganhar os seus filhos para Jesus, você praticamente já cumpriu o seu mandato aqui. Porque Paulo vai dizer, se eu não tenho condições de cuidar da minha casa, como é que eu vou cuidar da igreja de Deus? Como? Percebe como que a palavra de Deus ela dá muita volta e vai cair sempre no mesmo ponto? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Para estar encerrando, queridos, o salmista,
ele tem consciência do valor da palavra de Deus. Achou por bem guardá-la no coração. Guardei a tua palavra no coração. Desde que a lei foi dada por intermédio de Moisés, esse é o mais apropriado lugar para depositar a palavra de Deus. Que todas essas palavras que hoje te ordeno, estejam em teu coração. Lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 6, você vai ler isso. Um dos ministérios do Espírito Santo, querido, sabe qual que é? É pôr em nosso coração a palavra de Deus. Mas para que o Espírito Santo faça isso, aí que vem a minha responsabilidade, a tua. Eu preciso o quê? Ler a palavra de Deus. E quando eu a leio, quando eu medito, o Espírito Santo está presente e vai agir na minha vida. E vai estar consertando coisas que precisam ser consertadas no meu casamento, nos meus relacionamentos, na minha relação com os filhos, dos filhos com os pais, a minha vida que eu tenho como cidadão brasileiro, como trabalhador que você é. A palavra de Deus abrange tudo isso, queridos. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo vai estar agindo em nós. Porém, as minhas leis em seu coração, e as escreverei em sua mente. Onde é que você lê isso? Em Hebreus, capítulo 10, verso 16. O melhor tesouro, queridos, é a palavra de Deus. O melhor lugar para guardá-lo é o coração, e a melhor providência é colocar o melhor tesouro no melhor lugar, que é o nosso coração. O deleite profundo nos tesouros da palavra sempre gera a vontade de compartilhá-los com outros. É fato que, quando cremos verdadeiramente em algo, desejamos passar essa convicção adiante. Por isso que você e eu pregamos o Evangelho, as boas novas de salvação, porque já faz parte da nossa vida, faz parte da tua vida, você já é salvo em Jesus. E aí você quer compartilhar isso às pessoas que não têm o que você tem. Mas não é dizer para ela que ela vai para o inferno, não, viu? Você não tem essa autoridade, não. Quem tem essa autoridade é a Bíblia. Ah, mas se a pessoa está vivendo assim, o problema é dela, meu filho. O problema é dela. Eu e você temos que falar com amor, com ternura, com firmeza, com convicção. Hoje as nossas crianças aqui na escola dominical, elas falaram algumas coisas bonitas, alguns pré-adolescentes, pré-A, né? Eu observei uma coisa. Acho que era 3 que estava aqui, né? Quem estava de manhã cedo, acho que era 3. Eles não falaram com convicção, não. Não falaram, não. Quem é Jesus? Jesus é Senhor. Isso é convicção? Nem que essa é só timidez, não. Lá na escola, se um coleguinha seu perguntar quem é Jesus, você vai responder assim? Meu Deus do céu, tem misericórdia. Agora, se você perguntar alguma coisa do Instagram, que tristeza, queridos. Eu volto a dizer para você, talvez você fique chateado até comigo. Pode ficar mesmo, não tem problema não. Eu amo você do mesmo jeito. O que acontece? As pessoas parecem que a mente está totalmente fora do que a palavra de Deus ensina, queridos. Mesmo vindo na igreja o tempo todo. Mesmo adolescente vindo na igreja o tempo todo. Não estou dizendo que aqui é culpa de pai e de mãe, não é isso não, queridos. Adolescente já sabe muito bem o que é da vida. Tanto é que eles acham que eles são dono da verdade. O que eles querem, meu Pai do céu, sai de perto. Agora, queridos, nós precisamos de fato, a palavra de Deus oferece conteúdo de sobra para a meditação mais gratificante. Contudo, essa reflexão não deve se separar da importância da decisão de nós praticarmos a palavra, queridos.
Hoje, a sociedade em que vivemos, que não é nem mais pós-moderna que se chama, é uma sociedade líquida. Como igreja, nós precisamos literalmente exalar o bom perfume de Cristo. Foi falado hoje pela manhã isso. Exalar o bom perfume de Cristo, queridos, eu tenho que pagar um preço muito alto. Na minha vida ética, na minha vida moral, na minha vida espiritual, na minha relação com a minha esposa, na minha relação com meus filhos, na minha relação onde eu trabalho. Qual é a firmeza que eu tenho? Os seus mandamentos não são penosos, diz a palavra de Deus lá em 1 João capítulo 3, capítulo 5, verso 3. Quem nasce de Deus, queridos, encontra prazer nos decretos do Senhor e toma o firme propósito de se lembrar sempre deles. Isso deve estimular a minha vida e a sua vida na vida cristã o tempo todo. Para encerrar aqui, queridos, 2 aplicações. Primeira delas, de que maneira eu e você podemos guardar puro o nosso caminho? Buscar as coisas lá do alto? É uma pergunta. Segundo, guardar no coração, queridos, além de memorizar textos bíblicos, nos servirá de arma espiritual para resistirmos o quê? As tentações. Quem vai falar isso para nós é o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, capítulo 6. Que a palavra de Deus é o quê? A espada do Espírito. Que Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe a sua vida. E que nós venhamos, nesta semana, buscar em Deus misericórdia, para que a palavra dele seja muito firmada no nosso coração. Para amá-lo mais, para buscá-lo mais e para abençoar aquelas pessoas que estão em nossa volta. Amém?